Próximo vereador, Macrise, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde, comunidade aqui presente. Excelentíssimos senhores vereadores, eu quero começar falando, aproveitando a presença dos funcionários da Sutrans. Outro dia eu fiz aqui uma demonstração de que o governo atual acertou quando em alguns setores colocou funcionários de carreira em funções de diretoria, de coordenação, e em vários setores isso aconteceu. Isso tem vários aspectos positivos. Um aspecto positivo é que quando o governo tem coragem de fazer dessa maneira, economiza, porque a pessoa externa que iria ser contratada para aquela função de coordenação, de diretoria, de superintendente, iria ter que receber todo aquele valor. O funcionário efetivo, ele vai receber a diferença para chegar naquele valor. O município já está economizando. Segundo, valoriza o servidor de carreira. Eu digo isso porque eu sou funcionário do Tribunal de Justiça da Bahia, e no Tribunal de Justiça da Bahia, os juízes têm assessor e diretor de secretaria. E por muitos anos, esses assessores eram indicados pelos juízes por advogados amigos, por pessoas externas, bacharéis em direito. E com a luta do sindicato, de alguns anos para cá, o juiz tem que indicar, no nosso caso até a gente já tem essa vantagem, que tem que indicar preferencialmente, só vai ser externo se não tiver jeito, o funcionário de carreira para a função comissionada. Isso é importante porque você valoriza, é uma das maneiras de reconhecer e valorizar também, e dar oportunidade para o servidor que se preparou, como o representante da categoria aqui muito bem colocou, de que hoje 80% tem formação de nível superior. Então é você colocar a pessoa numa função, numa responsabilidade que com certeza ela tem condição de desempenhar e termina sendo bom para todo mundo, Então isso aqui não é falácia para poder falar bem do prefeito, é um item que eu acredito que o governo acerta quando faz dessa maneira. Agora, eu não sei como é que está, e aí vocês podem ajudar a gente numa outra oportunidade. Eu não sei como é que está a questão da engenharia de trânsito na secretaria. A gente tem visto de que a superintendência está procurando fazer algumas adequações em alguns lugares no trânsito, e a gente tem visto um resultado claro. Por exemplo, quando a gente sai do Teotônio Vilela para vir para a Avenida Itabuna, até recentemente estava um caos aquele trânsito da entrada da Princesa Isabel para o Vilela, quem está vindo, porque demorava muito tempo. Com uma simples mudança que a Sutrans fez, de colocar uma faixa à direita para botar a faixa livre para a entrada da Princesa Isabel, você já dinamizou consideravelmente o tempo que os veículos ficavam parados naquele local. Com a mudança agora que a Sutrans está fazendo lá no Pontal, ali logo após o Opaba, aquilo ali era uma loucura para você poder sair do Nelson Costa vindo no sentido do Pontal. Mudou. Só que esta semana eu ouvi um questionamento. Eu não sou técnico, não sou engenheiro, a gente é daqueles que fica achando, mas tem uma pessoa que é técnica que me chamou a atenção de que a prefeitura e a superintendência precisa observar quem é o engenheiro de trânsito, porque tem alguns projetos que a prefeitura ainda tem, já de alguns anos atrás, que esses projetos talvez não se adequem mais para a atual realidade da cidade, em relação ao fluxo de veículos. Então a gente precisa de que a prefeitura, eu não sei se tem algum funcionário efetivo, engenheiro de trânsito atualmente, vocês sabem dizer? Engenheiro efetivo? Não tem. Então, a gente precisa de que a prefeitura
providencie, de preferência efetivo, mas se não, que contrate uma engenharia, porque às vezes a gente mesmo, quem tem o costume de estar no trânsito, fala, não, eu acho que aqui resolve. Mas a gente precisa ter um engenheiro assinando os projetos, porque qualquer problema que aconteça posteriormente, precisa saber quem é o responsável. E aí vai responsabilizar quem? Então o gestor vai terminar sendo o responsável se não tiver um técnico para aquela finalidade. Então eu chamo a atenção do governo de que veja essa situação da engenharia de trânsito, para que possa, junto com a turma da Sutrans, que está com todo empenho, com toda vontade de trabalhar, que cada dia mais acerte, mas de maneira técnica, para depois não ter nenhum problema de responder lá na frente. Então fica aqui mais esse comentário em relação à Sutrans. Mas eu gostaria também de falar rapidamente aqui nesse expediente de hoje. Outro dia, na semana passada, para ser mais exato, eu comentava a importância do turismo interno na cidade de Ilhéus e falava de alguns distritos e povoados que tem um fluxo enorme de pessoas nos finais de semana, como Sambaituba, Lagoa Encantada, Rio do Engenho, Juerana. São lugares agradáveis, com campos, com rios, que as pessoas gostam de ir. Só que nestes finais de semana ou feriados, ao invés de você ter um ônibus funcionando melhor, ter uma infraestrutura funcionando, você não tem quase nada. E este final de semana aconteceu no Castelo Novo, com início no Banco do Pedro, uma cavalgada organizada pelo pessoal lá do Castelo Novo. E hoje eu procurei saber a informação, e a cavalgada neste domingo foi uma maravilha, quase 200 animais, com mais toda a movimentação que isso causa, tanto no Banco do Pedro, como principalmente em Castelo Novo, que durante o dia você faz toda uma movimentação no comércio e as pessoas terminam colocando suas coisinhas para vender na porta, no bar, você aquece a economia daquele local. Então eu quero aqui deixar os parabéns para a equipe, eu não estou com o nome aqui do responsável, mas Arnaldo é uma liderança lá da comunidade de Castelo Novo, a quem eu procurei para saber as informações, e foi quem me disse que foi um sucesso total a cavalgada que aconteceu em Castelo Novo, saindo do Banco do Pedro nesse final de semana. Então, repito, a Secretaria de Turismo, assim como outras secretarias, o governo municipal, precisa enxergar o potencial do turismo interno e do turismo de lazer que a gente tem na cidade, nesses povoados e distritos. Tem coisas que a gente não pode enxergar como um gasto, a gente tem que enxergar como investimento. Quando a prefeitura ajuda um evento, não sei o tamanho da ajuda ou se teve ajuda da prefeitura lá, mas quando você ajuda eventos desse tipo, você investe para que estas comunidades tenham um aquecimento na sua economia. Então agora, para isso a gente precisa ter estradas cada dia melhores, precisa ter postos de saúde, porque foram muitos postos de saúde em distrito e povoado no ano passado que foram inaugurados por causa da eleição e que estão todos fechados porque não tinham funcionários, não tinham equipamentos, não tinham condições de funcionamento. Foram inaugurações de fachada para poder concorrer ao processo eleitoral. Então a gente precisa ter educação nessas comunidades também. A gente vê as escolas, o nome que se dá, escolas nucleadas não, seriadas. Gente, é um crime o que acontece com essas escolas seriadas no distrito. Só para vocês terem ideia de como é que funciona, Pastor Matos, essa escola seriada. Numa multisseriado. Tem outro nomezinho, mas olha só como é o pecado. Numa mesma sala de aula, você tem os alunos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta série, cada um em uma fila ou cada um em um pedacinho, e o professor, a professora tem que se virar nos 30 para naquele momento da aula, dentro daquela sala,
ao mesmo tempo, dar aula para os alunos da primeira série, para os alunos da segunda, para o da terceira e para o da quarta. Ou seja, você não tem condição de transmitir o conhecimento e fazer com que esses alunos tenham uma condição de fato concorrer ao mercado de trabalho. Então o povo do campo gosta do campo e quer continuar no campo. Agora, para as pessoas ficarem no campo, elas precisam ter condições de vida, precisam ter para concluir, vereador, precisam ter transporte, precisam ter saúde, educação, Muito obrigado, vereador Tarcísio. Então elas precisam ter, e aí, senhores, eu estive há 2 semanas atrás, lá na Ribeira, a região lá perto de Sapucaeira, na verdade, e os postes de luz elétrica vão até 100 metros de uma dessas salas de aula, 100 metros no máximo. Só que na escola não tem energia elétrica. Então eu estou recorrendo ao governo do estado para ver se o projeto Luz para Todos ainda consegue garantir de que esta sala de aula também tenha luz elétrica, porque a gente não pode alimentar esse crime que vem sendo cometido com as crianças e os jovens. Aqui em Ilhéus estava tudo certo para chegar aproximadamente 1000 bicicletas. Olha como o projeto Caminho da Escola era maravilhoso. E a gente vai vendo aos poucos o governo Temer, esse governo golpista, e diminuindo e acabando com a série de direitos, né? Até bicicleta, o projeto Caminho da Escola garante, porque como o ônibus vai para Sapucaeira, ele não tem condição de sair do trecho de Sapucaeira para entrar na estrada vicinal, que dá 1 quilômetro. O aluno recebe, ou era para receber, uma bicicleta, para com essa bicicleta ele fazer esse percurso de 1 quilômetro, 2 quilômetros, deixar a bicicleta guardada em um lugar para poder pegar o ônibus Caminho da Escola. Tudo isso faz parte de uma proposta que o governo Lula para cá construiu, de você dar condições de vida para as pessoas, porque a mídia, às vezes, a mídia é muito perversa. Quando o governo do PT assumiu lá com Lula, você tinha no Brasil aproximadamente 18 milhões de residências sem luz elétrica, 18 milhões. Quando estava no início do governo Dilma, uma matéria colocou, um absurdo, no Brasil ainda tem 3 milhões de residências sem energia elétrica. Ora, significa que nesse período do governo Lula e Dilma, foi colocado em 15 milhões de residências sem energia elétrica. Em 12 anos, foi colocado em 15 milhões de residência a energia elétrica, coisa que nos 500 anos que a gente tinha, não tinha sido feito. Então não tem como eu não comparar, são 500 anos contra 12 anos. Então em 12 anos, no governo Paulo Souto, por exemplo, era 4.000 cisternas que eram entregues no semiárido da Bahia. Nos governos de Wagner, principalmente, foram 25 mil, para concluir, vereador, foram 25 mil cisternas colocadas por ano. Então são esses dados que a gente tem que sim ter a coragem de mostrar, porque diziam, muito obrigado, vereador, muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Então, não tem como a gente não trazer essa comparação, porque diziam que o problema do Brasil era o governo do PT. A presidenta Dilma foi cassada, até hoje não acharam o crime de fato, e os problemas, ao invés de serem resolvidos, eles aumentaram, eles cresceram. O Ciência Sem Fronteira já foi eliminado. A gente está vendo aí o programa Ciência Sem Fronteira, que fez com que milhões de estudantes, de jovens, tivessem condições de sair para fazer uma experiência fora do Brasil. É um programa que já foi findado, já foi cortado, e aí a gente vê assim uma sequência de desmanche, de desmonte que tem sido feito por este governo golpista. Por isso, para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que dia 28, e nas próximas sessões vou repetir, dia 28 agora de abril, precisamos, companheirada toda, parar de fato tudo no Brasil para mostrar de que terceirização, a forma da reforma da Previdência,
os remendos na reforma política não podem descer goela abaixo, porque eles continuam usando o discurso de que precisa fazer sem dar justificativa, sem esclarecer e empurrando goela abaixo do cidadão, do trabalhador, do estudante, do jovem. Precisamos, dia 28, juntar forças, irmos para a rua para dizer que a gente não vai tolerar estas ações desse governo golpista e ilegítimo. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tarcísio. Ok, vereador Macrise.